Olá pessoal, olá lidéricas, tudo bom? Aqui é a Paula Dalbello, vamos começar mais uma live hoje. Bom, vocês sabem que eu sempre começo um pouquinho antes, né, pra gente testar aí o sinal da internet, os sinais de Instagram, né, que já nos deixou na mão uma vez. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Cibele Costa. Gente, ela vai falar de outro estado. Olá, oi Ana. Olá! Oi, Diana, tudo bom? Em breve somos nós, hein? Legal! E nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é comunicação. E ela é especialista no assunto. Opa, já vou colocá-la aqui. Gente, como eu gosto desse tema, viu? Tô tentando ver aqui. Opa, transmitir ao vivo com a Cibele. Bem-vindas, meninas! Pamela, Letícia. Ai, que delícia! Ei! Oi! Boa noite! Deu certo! Estamos aqui. Prazer em te ver aí pessoalmente, não tão pessoalmente. Tudo Conta para jóia? elas de onde você está falando, Cibele. Vitória da Conquista, Bahia. Eita, Terra adoro. linda! Terra linda! Comecinho da Chapada Diamantina aqui, não sei se o pessoal aí conhece. Sim, eu nunca estive aí, mas é lindíssima e essa região é maravilhosa. Eu sou do interior aí também, né? Mas já tenho mais de 10 anos aqui na Bahia. Sou apaixonada por essa terra. Já se acostumou, já se adaptou perfeitamente, né, Sibeli? Já. Eu morei perto do litoral, Aham. perto de Ilhéus, quando eu mudei aqui para Bahia, mas tem Tá. 7 anos que eu moro aqui em Vitória da Conquista e amo essa cidade, uma cidade muito bacana. Que legal! Uma cidade de porte médio, 350 mil habitantes, mais ou menos. Aham. E bem gostosinha, faz frio aqui. Opa! O pessoal será? não acredita. Sério? Aqui é friozinho, aqui é 1.000 metros de altura, acima assim do nível do mar. Tem uma serra para chegar aqui, porque tanto que é o início da Chapada, assim, né? Bem gostoso aqui. Que legal! Legal. E agora tá muito quente aí, gente, porque fez um calor aqui em São José hoje. Eu falei, não, o verão agora, o verão acordou. Ele descobriu que nós estamos no verão. Menino, agora talvez até eu tenho que fechar a janela aqui, que começou a chover, dá um ventinho, mas fez muito calor. E aí? Olha, aqui tá quente também esses dias. Embora aqui é frio mesmo, porque aqui é Planalto, né? Bem alto, assim. Costuma ser bem mais fresquinho. Eu morei muito tempo em Ribeirão Preto, não sei se você conhece lá. E lá é muito quente, muito quente. Então, assim, geralmente e meus parentes, um monte de gente mora aí em Ribeirão Preto, aí quando eu olho lá no mapinha ali do tempo, do telefone, geralmente aqui tá 10 graus a menos do que lá, mas lá é quente. Mas só que esses dias tá bem calor aqui também. Eu acho que tá geral, né? Precisando de uma chuva aqui. Tá, mas aqui agora começou aí a não, chover. né? Até fui fechar a janela, começou a chover. Eu queria que antes da gente entrar no assunto em si, né, que eu estava comentando, um assunto que eu gosto demais, a comunicação, eu acho que ela tem uma frase, eu acho que é do Peter Drucker, que 60% dos problemas das empresas, né, decorrem a falha, né, uma comunicação não assertiva, não eficaz. Eu acredito muito nisso, né? Demais. Tem uma pesquisa recente que eu vi, foi inclusive divulgada na Você SA, que foi feita uma pesquisa em 130 países, com mais de 14 mil pessoas, e foi perguntado de organizações, foi perguntado para todas essas pessoas, entre líderes e liderados e empregados, e foi perguntado qual é a principal habilidade, o que eles consideravam as 5 principais habilidades. A campeã, a primeira mais citada, e a primeira e a mais citada foi a comunicação, a habilidade de comunicação. Olha só. E a gente sabe como é importantíssimo, né, se comunicar bem para tudo na vida, para começar namoro, para terminar namoro, no trabalho. Essencial. Então, todas assim, as relações.
mas especialmente para as mulheres, né? E eu gosto, por isso que eu falo com mulheres, né? A gente tem esse mesmo foco, né? E no meu lado aqui, a comunicação é minha, vamos dizer assim, é meu nicho, né? Trabalhar com mulheres voltado para comunicação e marketing. E assim, é essencial para as mulheres, porque para todo mundo é importante, mas as mulheres têm algumas travinhas, alguns problemas que elas precisam resolver, né, para se firmar, se posicionar, ser protagonista aí do seu negócio, da Ser sua carreira. respeitada, né? Ser respeitada, enfim. Ser reconhecida. Um pouco antes da gente entrar, faça um pitch aí seu, para você se apresentar para as meninas. Tem tanta gente aí que eu tô vendo tá entrando que eu não conhecia. Ó, Regina, que eu sou fã. Um beijo. Regina, decoradora, beijo também aqui de Conquista. Ai, que delícia. Aqui a gente fala Conquista. Tem o pessoal, ó, Regina, beijinho. Enfim, vou falar um pouquinho de mim. Bom, minha área é comunicação, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, para ser mais exata, há 23 anos. Eu sou formada aí na Unesp, em Bauru, no interior, e eu trabalhei assim muito tempo como jornalista, né? Fiz jornalismo. Trabalhei na Folha de São Paulo, mas em Campinas, depois eu fui para Ribeirão Preto, quando tinha sucursais lá. Depois eu fui para a TV, trabalhei na EPTV, que é afiliada da Globo. Fiquei 8 anos na EPTV, fiz de tudo um pouco, fui apresentadora. Fui repórter, teve uma época que eu entrava muito ao vivo no Bom Dia São Paulo, e teve uma época que eu fiquei fixa no Globo Rural, então eu fazia muita matéria, viajei para tudo quanto é lado, interior de São Paulo, sul de Minas, foi muito bacana. E aí chegou uma época que eu quis me desenvolver mais, quis estudar, e junto com meu marido a gente tomou a decisão de sair daí, e aí acabei indo para a área acadêmica, fiz mestrado na área de comunicação, aí já foi aqui, eu viajava, fiz mestrado na UFBA, que é a Federal da Bahia, em Salvador. E nessa época a gente já estava lá em Itabuna, que é do lado de Ilhéus. E comecei a dar aula, né? Dei aula em 2 universidades, também em comunicação social. E aí juntei para o meu currículo aí o empreendedorismo, que já tem uns 5 anos. E recentemente, que eu até vi que você falou sobre propósito, né? Eu encontrei o meu propósito, não tem muito tempo, tem pouco tempo. Para encurtar um pouquinho a história, tem a ver com história familiar, tem a ver com a minha história, né? Com essa minha construção. Então eu juntei essas minhas habilidades aí de comunicadora, radialista, também já trabalhei em rádio, tive programa de rádio, um monte de coisa. Juntei essas minhas habilidades aí como jornalista, comunicadora, professora universitária e empreendedora. E montei aí o negócio. Tem um outro negócio aqui, que é o Clube Gastronômico. E comecei com ela, que começou como Mulher 360, mas por uma questão de posicionamento a gente mudou para Ela Lidera. E é esse o meu foco, né? Levar habilidade de comunicação e marketing para mulheres empreendedoras que querem empreender ou que querem crescer na carreira. Perfeito. E o que você trouxe, assim, obviamente algumas dicas, alguns insights da importância, né, como é o tema da live, da comunicação assertiva das mulheres de negócios. Como é que a gente poderia começar esse assunto aí? Antes das dicas ou fazendo um apanhado, né? Fazendo um apanhado, assim, a gente não pode deixar de falar de comunicação, que a gente só é ser humano porque a gente se comunica, né? Então, só para resgatar, em algum momento lá da história da humanidade, as pessoas começaram a se comunicar e isso foi o maior salto evolutivo que a gente podia vivenciar. É por causa da comunicação que foi desenvolvida a agricultura, que foi desenvolvida a pecuária, que a gente nós viramos seres civilizados. Se não fosse a comunicação, a gente não seria o que é hoje, a gente não trabalharia em equipe, né? A gente não trabalharia em conjunto, nós não nos reconheceríamos como iguais. Então, e o que é interessante é que de lá para cá, lógico, milhares de anos se passaram, a tecnologia avançou nos últimos tempos assim extraordinariamente, mas a nossa comunicação mesmo, os equipamentos que a gente tem para se comunicar, vamos dizer assim, que é o nosso corpo, isso evoluiu muito pouco.
muito pouco, assim, continua sendo o mesmo processo. E eu arrisco dizer que a gente está meio que desaprendendo, porque a gente está confiando muito em muitas coisas, muito na tecnologia, que é importantíssimo, e a gente tem que fazer bom uso de tudo isso, com certeza, mas a gente tem desaprendido a verdadeira comunicação, que é aquilo que nos projeta, que é aquilo que nos coloca nas situações em que a gente tem o direito e o dever. Muitas vezes a gente tem o dever, mas às vezes a gente também abre mão do nosso direito de se comunicar. E isso, para algumas pessoas saem na frente, outras não, né? Outras vão ficando de lado ou para trás até. Porque atrás da tecnologia tem a gente, né? Assim, atrás do aplicativo tem eu fazendo lá o papel da comunicadora e tem uma outra pessoa, no nosso caso, uma outra mulher recebendo aquela comunicação. Então, assim, depende do humano ainda, né? Graças a Deus. Com certeza. Mesmo nós aqui, né? A gente usa aqui uma plataforma, uma ferramenta. Isso. Inclusive, a gente se conheceu por aqui, o que é muito bacana. Se você não tivesse talvez curtido, eu não tivesse dado feedback, a gente não estaria aqui fazendo essa live. Exato. Então, olha como isso é legal. Duas pessoas, né? Duas mulheres se conectando, se comunicando. Então, a comunicação é tudo na nossa vida. É network, é a possibilidade de crescimento profissional, é a possibilidade de fazer mais negócios, de vender mais, de ter mais clientes, de fazer parcerias. E uma coisa que é interessante também, antes de entrar nessas dicas, é que, às vezes, as coisas não dão certo e a gente não sabe por quê. Porque você fez tudo certo, fez todos os projetos, seguiu tudo direitinho. Profissionalmente você é 10, você se capacitou, você fez todos os cursos técnicos profissionais que podia ter feito. E aí a coisa está errada. E assim, como é muito subjetiva essa questão da comunicação, você fica sem saber por que não deu certo. E fica lá, e aí? Onde foi que eu errei? E é difícil saber, né? Então, é nesse ponto que entram as habilidades, que é a comunicação, a inteligência emocional, saber se relacionar com as outras pessoas, ter flexibilidade, enfim, né? Eu vejo nas mulheres saber amplificar as suas conquistas, assim, as suas habilidades, né? Essa questão que você estava falando de promoção, se a gente trouxer para o lado do empreendedorismo de negócio, muitas mulheres não sabem nem comunicar o quão bom é o negócio dela, assim, os cursos que ela já fez, todas as vantagens que o negócio dela tem, é pura comunicação, ela não sabe fazer isso. Tudo comunicação, a comunicação de marketing, né? Depois que você se organizou, mostrar, enfim, pôr a cara no mundo aí, né? Você precisa de comunicação, cuidar da sua marca pessoal, da marca da tua empresa. Aliás, isso é muito interessante também, porque não é só você desenvolver a sua comunicação própria. Quando você tem uma empresa mais organizada, né? Empreendedora que já virou dona de negócio, que está mais certinha ali, ela tem que cuidar da comunicação dos seus funcionários. Porque, para quem está do lado de lá, depois um mau atendimento, por exemplo, a pessoa não vai associar, não vai nem lembrar do nome do funcionário que tratou mal, vai lembrar do nome da empresa. Não, né? Se alguém de uma telefônica te ligar e você não gostou da conversa tal, você vai daqui uma semana lembrar do nome da pessoa? Da atendente, né? Não, você vai lembrar daí, você vai associar com a empresa. Então a comunicação tem que ser, a comunicação pessoal tem que ter esse cuidado com todo mundo que está em contato com você. Inclusive, mesmo indiretamente, né? Teu fornecedor, os parceiros. Seus parceiros, toda a rede lá de stakeholders tem que estar alinhada com a sua comunicação, com o seu direcionamento. Sim. Perfeito. Pois é. O que você tem aí de dica pra gente? Na construção, né? Pelo menos. É muito, assim, para você trabalhar a comunicação assertiva, né? A gente chama o que a gente chama de comunicação assertiva? Existe até uma certa confusão.
Fala-se que a comunicação... Algumas pessoas entendem comunicação assertiva simplesmente como uma comunicação direta, objetiva, clara, o que não deixa de ser, obviamente. Mas eficaz. Não é eficaz. Mas não é só isso. A comunicação assertiva não é só isso. Ela vai além disso. Para você ter uma comunicação... É uma técnica, né? Uma técnica americana que hoje em dia é implementada em várias organizações, inclusive no Brasil. Mas a comunicação assertiva, para você dizer que ela é uma comunicação com efeito, ela passa por ela tem alguns elementos que envolve não ser uma comunicação passiva, não aceitar tudo que te dizem, porque aí você está abrindo mão do direito de se comunicar. Não pode ser agressiva de forma alguma, porque você também não tem resultado nenhum. Hoje, todas as organizações... Está mais do que provado que uma comunicação agressiva não leva nada para ninguém, e nem passivo-agressiva. Não dá resultado, não nem aquela passiva-agressiva que... O que chama de passiva-agressiva? É aquela que alterna, a pessoa fica numa certa ambiguidade em cima do muro e não chega a ser agressiva do ponto de vista verbal, mas é uma agressividade light, vamos dizer assim, é uma agressividade da ironia, do sarcasmo. Isso aí perigoso. Isso aí é uma forma de agressão que também afasta, também destrói a conexão, né? A gente sabe que tem que ter conexão para você vender para alguém, para você fazer parcerias, você tem que olhar no olho, ou que seja conversar via telefone, e tem que estabelecer uma relação ali, uma conexão. Então, quando tem alguma coisinha truncada ali, também não é essa comunicação assertiva. Então, a comunicação assertiva é a comunicação respeitosa. É aquela comunicação a comunicação em que eu me coloco, né? No caso, eu estou me comunicando, eu me coloco, eu parto de um lugar em que eu exerço o meu direito, o meu dever, mas eu respeito o direito do outro. E estou presente na comunicação para ouvir, porque é ouvindo que a gente retroalimenta esse processo de comunicação. A gente compreende, a gente entende, a gente adapta o nosso discurso, né? Isso é interessante para tudo. Você colocou um ponto, até que eu coloquei um post nos stories, hoje ou ontem, não lembro, sobre a importância de saber ouvir. Que a gente fala comunicação, acho que a maioria das pessoas atrela ao falar, né? Comunicar-se, né? Mas não a comunicação, o ouvir é extremamente importante, né? A escutativa. A gente fala que é a escuta ativa e a gente também tem que exercer a escutativa. num trocadilho assim. É uma brincadeira, né? Óbvio que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, mas não é à toa. Mas isso é muito importante. Quando a gente, nas minhas aulas, né, no curso de comunicação, uma das primeiras aulas que a gente fala é mostrar aquele processo de comunicação do emissor, mensagem, receptor, canal. É uma questão mais teórica, mas assim, do ponto de vista da comunicação, não existe comunicação sem, no mínimo, 2 pessoas, sem um emissor e um receptor, ou mais pessoas. Então, para existir comunicação, é imprescindível que haja, tipo, alguém que diz, alguém que ouve, alguém que retroalimenta, que dá o feedback. Então, assim, a gente não pode esquecer que a comunicação é diálogo, né? É muito importante isso que você falou. Não pode esquecer mesmo. Inclusive, já entrando nas dicas, legal. Essa é uma das dicas. Essa é uma das dicas, né? Como eu disse, assim, é complexo, na verdade, para você desenvolver a comunicação assertiva, passa por uma série de processos, inclusive internos, né? Aliás, começa na gente mesmo, começa numa posição... A gente se posicionar enquanto uma pessoa que quer exercer esse direito de se comunicar e buscar resultados com isso. Então, passa por questões internas. Tem as mulheres, especificamente, às vezes, por causa da criação que a gente teve ainda, principalmente as mulheres, acho que da nossa geração, as mais novas nem tanto, mas as mulheres da nossa geração ainda passaram por alguns momentos de ter que se firmar mais ou ter que se buscar o seu espaço mais a unhas e dentes. E
E assim, a gente usa verbalmente mesmo de algumas estratégias que não são muito eficazes, sabe? Até na nossa linguagem. Por exemplo, tipo assim, olha, você chegar numa reunião e já começar se desculpando. Você nem apresentou o resultado ainda, você já começa se desculpando. Tá. Você nem apresentou nenhum resultado, mas você já diz, olha, isso é um comportamento, às vezes, quase... Você não pensa, você simplesmente age e faz, sabe? Algumas mulheres, eu observo muito mulheres falando, Sim, e a sim. gente percebe esse padrão. Não vou dizer que é a maioria não, mas em boa parte. Então, já começa se desculpando por algum erro que eventualmente possa ter conhecido. E a gente não percebe isso nos homens, sabe? Eles chegam chegando. Então, isso aí a gente tem que aprender. Então, chega. A pessoa não quer saber se você passou a noite em claro, se foi difícil, o quanto foi. Quer saber do resultado. Então, chega falando. Outras questõezinhas, bem da questão linguística mesmo, que a gente tem que eliminar do nosso vocabulário, são algumas palavrinhas. Talvez, eu acho que... quem sabe se... Você quer dizer o seguinte, na verdade, né? A pessoa quer dizer o seguinte, quer dizer, vamos remarcar a nossa reunião para a semana que vem, porque eu estou sem tempo, mas ao invés de dizer isso, ela vai falar, será que... O que você acha? Será que a gente poderia remarcar para a semana que vem? E aí, o que isso passa? Passa, assim, que a pessoa é um pouco insegura, que não tem lá muita confiança... Passa insegurança, não transmite muita credibilidade, muita confiança. Então, tem até um nome que agora eu não me recordo dessas palavrinhas, mas são palavrinhas que de cara, elas já emitem sinais de que você não está lá muito segura, que a pessoa não vai passar muita confiança, entendeu? Então, são coisinhas... Passa uma falta de organização, não passa? Passa uma falta de organização. O que você quer, gente? Como assim talvez? Como assim pode ser? Vai ou não vai, né? Será que... então assim, isso é treino, sabe? Isso é primeiro tomar consciência, se conscientizar de que você usa esse tipo de recurso. E por isso que eu falo, assim, inclusive nos meus cursos, eu incentivo muito o pessoal a se gravar, sabe? Gravar as próprias conversas. E deve ser um medo, né? Ai, gente. Mas aí quando você se vê replicando aquilo, você percebe até os vícios de linguagem, mas isso aí é outra história. A questão esse tipo de comunicação não avança, sabe? Ele já começa provocando uma barreira ali. Então, esse é um primeiro ponto, vamos dizer assim. Tem algumas outras dicas que eu separei. Por exemplo, a outra dica é se preparar para qualquer situação de comunicação. O que é qualquer? Até quando você vai conversar com seu... Normalmente, a gente se prepara para uma apresentação quando a gente tem uma reunião importante, quando a gente vai receber um cliente importante, ou quando você vai fazer uma apresentação para uma plateia maior, não é? E não, a gente deve se... Uma live, a gente deve se preparar para qualquer situação, até para conversar com seu filho. Perfeito. Até para conversar com o marido, sua funcionária. Por quê? É importante você ter objetivo para ser assertiva, porque senão você vai enrolar, vai devagar, vai rodear, vai fazer rodeio. E aí, o problema disso tudo, algumas pessoas as mais próximas de nós, talvez não ligar muito para isso. Mas isso se torna um hábito, né? A gente vai reproduzir isso sempre. E aí, quando você tiver que se preparar realmente para algo importante, isso vai estar tão internalizado, vai ser tão difícil para você, vai ser um trabalho a mais. E a gente ganha tempo no nosso dia a dia. O que a gente mais quer nesse mundo hoje é tempo, né? A gente ganha tempo se as nossas conversas do dia a dia forem assertivas nesse sentido. Eu tenho que conversar com meu filho. Qual é o objetivo da minha conversa? O que lógico, eu vou falar, eu vou ouvir. O que eu quero? Que resultado que eu espero? Né? Então, até para ele compreender melhor o que eu estou dizendo. A mesma coisa com o funcionário. Se eu chego despreparada, se eu acho que fez alguma coisa errada e quero corrigir, se eu não vou lá preparada, talvez com relato, fulano, você chegou atrasado aqui 3 dias. Esse. Possíveis perguntas, né? Preparar. A pessoa te faz uma pergunta, você não sabe, e você fala, nossa, veio aqui, me trucou, me questionou, mas não está sabendo da situação toda, né?
E aí isso vai gerar mais problemas de comunicação lá para frente. Então, essa dica que eu dou, se preparar para qualquer situação de comunicação. E pode parecer meio estranho isso, mas no começo você fala assim, gente, mas então você é artificial? Não, você vai desenvolver tua comunicação assertiva no dia a dia até o ponto em que isso começa a ser muito natural para você. Sabe aquela coisa, só vai abrir a boca quando tiver algo interessante para falar? É isso, sabe? Quando você tiver algo certeiro para se comunicar. Gostei. Tem mais, hein? Vai evitar muitos problemas, né? Muitas discussões, né? Muitos desentendimentos também. Pois é. E aí eu falo, outra dica é a gente desenvolver a comunicação inteligente. O que é isso? Tem a ver com inteligência emocional. Desenvolver a tua comunicação de uma forma em que você esteja atenta ao ambiente, às pessoas com quem você está conversando, para adaptar o seu estilo de comunicação, a sua comunicação, para aquele ambiente, para aquela situação, para aquele momento, para aquelas pessoas, né? A gente sabe que a gente tem que se comunicar de formas diferentes conforme o interlocutor, né? Então, eu aprendi isso muito, tiro isso da minha vivência de jornalista, porque quase 15 anos em redações, né? Tanto de jornal quanto de TV. Uhum. E eu trouxe isso, e eu digo que isso é importantíssimo, aprendi demais e pratiquei, porque ao mesmo tempo que a gente conversava com pessoas, vamos dizer, mais simples, dali a pouco eu tinha que conversar com um juiz de direito. E eu tenho que presidente de uma empresa, e eu tenho que ter o mesmo respeito por todas essas pessoas, tenho que me comunicar de forma clara com todas elas, todo mundo tem que me entender e ao mesmo tempo me respeitar também, né? Exato. Então, a gente adapta a nossa comunicação a tudo isso. E tem um outro lado aí da comunicação inteligente, que é a inteligência emocional na comunicação, que é não se alterar, não deixar outras pessoas te roubarem. Eu falo que é o sequestro da emoção. Sequestrarem tua emoção. Sabe aquela coisa, por exemplo, quando você está lá na sua e chega alguém gritando com você? Se você não está no teu eixo, se você não está equilibrada, ela sequestra a tua emoção. Na mesma hora você vai devolver na mesma moeda, isso não vai acabar bem. Né? Você entra na energia, na entonação. Você entra naquela conexão, você não pode deixar a energia bater, aquela energia negativa bater. Então, assim, é a gente começar a parar, pensar e agir, e não reagir em cima dessas coisas, sabe? Porque quando você... É muito maior a chance de você trazer essa pessoa que está desequilibrada para o seu lado do que ela te desequilibrar, né? Quando você respira, e aí vai agir, ao invés de reagir. Então, isso é também importantíssimo para você ter uma comunicação eficaz, uma comunicação assertiva. Acho que isso daí que traduz também, né? A pessoa ser ou não uma boa comunicadora, né? Também. Tudo, né? Assim, você entrar no mesmo ritmo ali, na mesma energia, isso aí qualquer pessoa faz. O difícil é você virar esse jogo, né? Virar o jogo, exatamente. Isso é um aprendizado, é um exercício diário, né? Exercício, claro, é uma prática. Pois é. E uma das outras coisas que eu falei, que você já mencionou, que é a escuta ativa, né? Que a gente está presente na situação, que é ter respeito. Muitas vezes, em várias... Eu acho que as pessoas acabam perdendo um pouco a paciência, principalmente em grupos, né, de WhatsApp, quando envolve política, ou religião, ou futebol, essas coisas. Você acaba perdendo a paciência. Mas em todos os campos, até no empreendedorismo, né? Até no que eu acho que é certo e a outra pessoa acha que não é. Claro. E a gente se coloca numa posição, né? Algumas pessoas se colocam numa posição em que ela só quer defender o seu ponto de vista. Aí ela não está aberta para escutar o outro, né? Ela não está aberta, ela não está presente na situação. Ela se fecha. Isso também trunca ali, complica a comunicação, porque você está perdendo uma oportunidade enorme de aprender, de colaborar, de trocar mesmo, né?
Então, escutar mesmo, verdadeiramente. E para a gente que é empreendedora, isso é tão importante, escutar o cliente fala tanto, emite tantos sinais, né? Do que ele quer, do que ele precisa. Então, a gente tem que estar... feedback. Dá tanto feedback, que às vezes a gente não quer escutar, quando a gente não gosta, né? Do feedback. Quando aquilo choca ali com o que a gente acha que não escuta, né? Finge que não escuta. O ouvir, mesmo que não seja algo que você goste, né? Que é aquilo que você concorde, significa que a pessoa também está tentando mudar o seu ponto de vista. Às vezes ela está só emitindo ali a opinião dela, né? A gente tem que parar, às vezes, com levar para o pessoal, levar sempre. Faz tempo eu fiz um post sobre isso também. Eu falei que a gente discorda de ideias, não de pessoas. Legal. Então, não tem a ver com você, então você defende tal posicionamento e eu sou contrária a esse posicionamento, mas não tem nada, não é pessoal. Não tem nada a ver comigo ou com você. É simplesmente duas ideias diferentes, né? E a gente tem muito a ganhar se tiver essa troca. Se eu souber o seu ponto de vista, se você souber o meu, mesmo que a gente não precisa tentar convencer o outro de qualquer jeito. Você pode não ter acordo, pronto. Não tem acordo. Aí vai cada um pro seu lado. Não tem que ter conflito, né? Em cima disso, por causa disso. Sim, sim, sim. E a última, que eu falo a última dessas 4, porque na verdade tem um monte, né? Dá pra falar. Mas dessas 4 que eu acho que são essenciais é a comunicação congruente ou a comunicação harmônica em todos os sentidos. Sabe aquela frase que a gente escutava da avó da gente? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Sim. É para não fazer isso, né? É para você ser harmônica com o que você prega, você tem que viver. O que você faz, o que você fala, você tem que viver aquilo, né? Então, é aquela comunicação em que eu espelho aquilo que eu transpareço, eu espelho aquilo que eu estou dizendo, né? Por exemplo, na sua empresa, o pessoal que está ouvindo a gente aqui, você cobra a pontualidade das pessoas, mas você mesmo não é pontual. E aí? A comunicação não está batendo ali, né? Não funciona. E também tem o lado de ser harmônico pessoalmente também, né? E, por exemplo, às vezes eu estou falando alguma coisa aqui, o meu corpo está emitindo sinais contrários, né? Eu estou dizendo... O tom de voz. O tom de voz, a testa, aí vale aí a gente fazer aqueles exercícios de técnica vocal, expressão facial, né, postura, tal, porque tudo o que sai da minha boca tem que estar em harmonia com como eu me expresso. Sim. E isso até na internet, né? Até nos grupos, até quando a gente fala pelo WhatsApp. Então a gente tem que estar atento. Principalmente. E olha que interessante, já aconteceu comigo, assim, de eu escrever uma mensagem e a pessoa entender de uma outra forma, né? Então, gente, assim, se a gente fala de comunicação assertiva, tem que prestar muita atenção, né? Agora que a gente começou a falar sobre tecnologia, né? Porque às vezes quando você manda um áudio, a pessoa consegue ali, talvez, ouvir uma risada sua, um tom de brincadeira, enfim, o que for, né? O tom da voz, mas na comunicação escrita, né? Isso é perigoso. É perigoso mesmo. A escrita, ela não nasceu para ser comunicação, né? Ela nasceu para ser uma informação. Porque a escrita é você passar para frente, deixar um legado, né? Não nasceu para ser comunicação, ela é limitada enquanto comunicação. É limitada, né? É verdade. O livro, quando você lê um livro, quando você lê uma notícia de jornal, quando você lê uma notícia na internet, aquilo ali, se não tiver o campo lá para você dar o retorno, o feedback, aquilo não fecha o ciclo da comunicação. Então, ela por si só é limitada enquanto comunicação. Por isso que quando a gente escreve, realmente você tem que tomar um certo cuidado.
Hoje em dia as pessoas interpretam até se tem ponto, se não tem ponto final, né? Se você respondeu, uma amiga sua te faz uma pergunta aí, você gostou da roupa que eu usei ontem? Então, né, gostou da roupa que eu usei ontem? Você responde sim. Se você falar, amiga, tava maravilhosa, não, ela vai achar que você gostou. Se você respondeu sim e só, ela não vai saber que você estava num momento ali que não podia responder, nananana. Ela vai falar, nossa, eu acho que ela não gostou. Esse sim vai parecer um não. Vai parecer um não. Então, assim, realmente, a gente tem que ter muito cuidado com como escreve, sabe, também. E é mesmo em áudio, né? Às vezes, se você não está no seu melhor momento e resolve responder uma mensagem, está na correria. Por isso que a comunicação tem 3 vertentes, né? Que é a comunicação verbal, a não verbal e a vocal. A vocal também. Tem muita coisa para falar, né? Por exemplo, nós mulheres, a gente costuma... quando eu falo nós, eu não falo... Não quero generalizar, né? Todo mundo. Mas, assim, normalmente, algumas mulheres têm a tendência de agudizar a voz, também por uma questão cultural, para parecer mais simpática, tal. Só que isso, na verdade, passa para o outro uma sensação de infantilidade, também aquela velha história de que não tem muita certeza. Verdade. Olha só. Assim, ó, repara isso. Olha, isso era uma coisa que acontecia muito comigo. Muito, muito, muito. Quando eu comecei a trabalhar em TV, aí a gente faz um trabalho bem forte de fono. Depois eu acabei desenvolvendo isso e levei para as minhas aulas na universidade. E a gente tem que fazer exercício mesmo. Porque se a gente quer estar numa posição de líder, numa posição de destaque, a nossa voz também... O nosso tom de voz também comunica, independente do conteúdo do que eu estou falando. Total. Então, tem trabalho para isso, sabe? É legal, para a gente se desenvolver na comunicação, tem que buscar todas essas nuances, assim, sabe? Olha o que a Gabriela está dizendo, que me passa a sensação de falsidade. Pois é, mas às vezes não é, né? É uma percepção, mas é uma percepção, nem tudo que a gente, né? Nem tudo que as pessoas... percebem da gente é verdadeiro. Então, por isso, também, quando alguém chama de linda, querida, sem ter intimidade. Pois é. Tudo isso é a questão de adequar, assim, a percepção. Você tem que estar equilibrado quem você é com quem você está transparecendo ser. Como você está aparecendo, né? E é legal nisso, em relação a isso, perguntar para as outras pessoas, né? Pessoas que você tem confiança. Como é que eu me comunico? Que impressão que você tem de mim? É um primeiro exercício. Né? Sem é um primeiro exercício. Do que a pessoa vai responder, né? Porque senão Não, também... tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Ai, gente, maravilha. Ai, Sibeli, muito obrigada, viu, pela participação e pela contribuição. Eu sei que pela sua experiência e expertise, a gente poderia ficar mais de horas aqui conversando sobre o tema. Pode convidar adorei também. A nossa audiência aí lá no Ela Lidera, falar mais do seu trabalho. Quem quiser saber mais sobre, né, comunicação e marketing para as mulheres, fica à vontade. Isso, gente, pode ir lá, viu? Ela Lidera Oficial, o Instagram. A gente esse ano tem vários projetos por aí. O Ela Lidera é um negócio de impacto social, inclusive pela Pipe Social aí de São Paulo, né? A gente conseguiu essa visibilidade, E porque, assim, aqui na Bahia nós temos alguns projetos para realmente trabalhar com mulheres, para oferecer todas essas ferramentas, esses cursos, e um projeto social que a gente está desenvolvendo, né? Formatando ainda para desenvolver também. Porque a gente sabe que, por pesquisas, né, a grande maioria das mulheres empreendedoras, mais da metade das mulheres empreendedoras, elas entram no empreendedorismo por total necessidade. Porque não tem outra alternativa. E são as que quebram primeiro, né?
são as que realmente, elas que mais precisam e as que realmente não dão continuidade, desistem antes. Então a gente tem que cuidar disso também, né? Fazer com que todo mundo cresça, né? Nós e... Com certeza, com certeza. É porque, como qualquer outra situação profissional, né? O mundo, o mercado, ele não perdoa o amadorismo. Então, Não. assim, se você não se prepara, é igual a comunicação, se você não se desenvolve, se você não passa por algum processo, né, de aperfeiçoamento, não é? E nós mulheres, a gente precisa começar a nos enxergar com mais profissionalismo. Tem uma situação interessante aqui, que é a Bless Kids Oficial. Em uma situação de resolução de conflito, ataque sempre o problema e nunca a pessoa. Muito bom. Exatamente, é isso e mesmo. é a comunicação que vai orientar isso, né? Que a pessoa vai perceber que assim, ela não está falando comigo, ela está falando sobre o problema, né? Sobre aquele conflito. Uma coisa que a gente não falou aqui, mas que é bom deixar aí uma reflexão, é sobre pessoas prolixas também. Ah, sim, que é exatamente o oposto do assertivo, né? Que é aquela pessoa, quando ela não se prepara, aí ela começa, quando ela não se prepara, às vezes o pensamento já é meio acelerado e aí não sabe colocar em palavras, ou não para pensar, para se organizar, para falar em qualquer situação. Toda frase que você disser, todo período, tem que ter começo, meio e fim. Então, essas pessoas prolixas, elas começam a falar, elas vão para outro assunto, depois elas mudam para um terceiro, aí no fim elas não sabem mais o que elas estavam falando. E aí vira aquela confusão para nós, né, no mundo do empreendedorismo. Então, em 1 minuto, né, ela levou 5 para falar o que ela podia falar em 1 minuto. Eu falo muito isso quando a gente, nas reuniões do Clube de Negócios nossa aqui da Libérica, no pitch. Você tem 30 segundos, você tem 1 minuto. Se você começar o pitch, não é o contexto. Tá travando. Está ruim. Internet está ruim aí. Aqui, eu não sei se é aí ou aqui. A sua. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? A sua você deu uma travadinha aí. Você falou do pitch, né? Realmente. É a preparação, né? É a preparação, por isso que assim, é importantíssimo você se preparar para qualquer conversa. Você vai estar preparada para fazer teu pitch na hora que mais necessitar, né? Mas enfim, aí é isso também. O pessoal pode me seguir lá, gente, né? Estou à disposição, conversar comigo. Adoro conversar ali no direct. Ah, legal. E enfim, meu trabalho com comunicação, marketing, né, com foco em mulheres que querem subir na carreira, que querem melhores gestoras a seu favor. A seu favor. Inclusive tem um curso lá, né, de comunicação estratégica. Falhou. Falhou? Tá me ouvindo? Agora voltou. Ele é presencial ou online? Eu dou curso presencial aqui em Vitória da Conquista, né? Esse semestre vou ter em Salvador também. Ai, que legal! Porque eu faço MBA lá, né? Tô cursando MBA lá na FGV. Mais um curso aí para a lista. Legal. E aí também tem uns contatos, a gente vai dar curso lá. E tem o curso online, que é o Comunicação Estratégica para Negócios de Mulheres. Está lá no... Perfeito! Maravilhoso! Na minha bio, o link. Tá. E o seu clube é maravilhoso também, né? Vou dar um jeito. Para quem ainda não conhece, estão todas convidadas a participar do nosso clube de negócios. Obrigada a todos que participaram aí. Espero que tenham aproveitado muito, como eu aproveitei. Obrigada, Cibele, mais uma vez, viu? Eu que agradeço demais. E até a próxima live ou até o próximo encontro presencial, né? Quem sabe? Eu vou querer te conhecer. Assim que eu for para São Paulo, né? Que é do ladinho, né?
Vou fazer questão, vai entrar em contato. Tá bom. Obrigada a todos. Obrigada, Sibeli. Tá, Boa Caí. noite. Boa noite, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas. Tchau, beijo. Beijo.